boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje e o convite diário para você curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, 12:01. Hoje, mais uma edição do Gente que Fala, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos, então, à escalação aqui do nosso time, os convidados de hoje para análise e debate dos assuntos: Procuradora de Justiça, doutora Valdereza Budi, associada fundadora do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Boa tarde, procuradora, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, é um prazer novamente participar desse programa. Prazer recebê-la mais uma vez, obrigado pela colaboração com a gente, procuradora Valdereza Budi, também conosco nessa nossa jornada, Neivia Justa, jornalista, influenciadora digital. Neivia, mais uma vez conosco, tudo bem? Tudo bem, Mauro, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês e sempre uma grande oportunidade de aprendizado. Obrigado. Vamos lá, seguindo aqui com as apresentações. Doutor Roberto de Silo, advogado empresarial. Doutor de Silo, como vai? Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E, fechando aqui o nosso time, a nossa bancada, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Gonzalo Vecina Neto, idealizador do SUS e da Anvisa. Tudo bem, professor Gonzalo? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e ter a oportunidade de aprender e discutir esses assuntos que estão aí na pauta. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. 12:03, vamos ao primeiro tema de hoje. A Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB entendeu que o indulto concedido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio, é inconstitucional. O parecer elaborado pelo advogado Dr. Lênio Streck foi endossado pela maioria do colegiado, e agora o documento servirá como subsídio para que o órgão adote providências, como, por exemplo, o ajuizamento de uma ação no STF questionando o indulto. Mais uma ação, na verdade, já existem várias por lá, pelo menos 4 ações ajuizadas por partidos políticos, tratando aí desta inconstitucionalidade. Procuradora Valdereza, essa concessão da graça do indulto, né, pelo presidente Bolsonaro, pode até ser prerrogativa dele, mas o fato, ou um dos fatos, né, que ainda cabe recurso no Supremo Tribunal Federal por parte do deputado Daniel Silveira, da defesa dele. Ou seja, ainda não se alcançou o que se chama aí no direito do instituto da coisa julgada ou o trânsito em julgado. Isso já torna o perdão do presidente inconstitucional, não? Olha, essa questão, ela comporta muitas vertentes. Eu, particularmente, se você olhar o conceito do que é indulto, graça e anistia, você vai ver que não tem inconstitucionalidade no decreto do presidente. Por quê? Qual é a grande crítica que se faz a esse decreto? Não vamos falar sobre o aspecto moral, o aspecto político, vamos falar sobre o aspecto jurídico, certo? Sim. A grande crítica é que fere o princípio da impessoalidade, né? E que houve desvio de finalidade. Ora, a graça é incompatível com o princípio da impessoalidade, porque você dirige a uma pessoa certa e determinada para ou isentar de pena, ou cancelar a pena, ou diminuir a pena, que se chama comutação. Diminuir a pena ou isentar a pessoa de pena. Então, a verdade é o seguinte, que a gente tem que enfrentar agora é que tanto a graça quanto o indulto são resquícios de uma monarquia autoritária e que persistem na Constituição. Será que isso deve persistir? É compatível com o mundo moderno? Essa é uma outra discussão. Agora, o presidente da República, outra questão sobre o chamado trânsito em julgado. Pois bem, cabe recurso, mas não cabe. Por quê? Porque a decisão é uma decisão colegiada. Ela só caberia recurso
infringente se houvesse voto contrário. Houve, mas só um. E segundo, era, e acredito que até hoje, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal diz que cabe recurso quando houver 4 divergências. De modo que não me parece que o trânsito em julgado praticamente já ocorreu. Só não ocorreu oficialmente. Certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado. Agora, qual é o equívoco do presidente entre centenas de outros erros e desacertos e afronta à democracia que ele fez? No decreto de graça, ele não poderia incluir para todos os efeitos. Não. Graça e indulto porque indulto é um perdão coletivo, né? A graça é um perdão pessoal, individual, para pessoa determinada. Ele não poderia incluir os efeitos secundários da sentença. Não pode. Então, perda, inexigibilidade agora para as eleições, está inelegível porque foi uma decisão colegiada. Perda de mandato, aí entra aquela discussão se a perda de mandato pode ser pelo Poder Judiciário ou tem que passar pelo Congresso. O que ele não pode... Então, qual, em suma, o efeito da graça é perdoar a pena, os 8 anos e alguns meses que foi dado. Agora, indenização no âmbito civil permanece, antecedentes criminais permanece, todos os efeitos secundários da sentença permanecem. Então, essa é uma questão, eu sei que ela é bem controvertida, mas eu não vislumbro essa inconstitucionalidade que estão falando. Agora, graça é um instituto político, não é jurídico, de modo que o presidente ele tem que ser punido politicamente e não juridicamente. Essa é, em suma, o que eu penso a respeito. E essa punição política, doutor Roberto Dicilo, ela vem ou deveria vir do Congresso Nacional. Quer dizer, a partir do momento em que as condutas do deputado não foram observadas por lá, obviamente por espírito de corpo, aí o STF, né, entra e vai fazer o seu papel, né? Então, e aí começa o embate entre os poderes, né, o executivo e o judiciário. Hein? Qual que é a sua avaliação? Mas é justamente essa questão do embate que é o que mais importa. Houve um sequestro de pauta. Toda essa tentativa de chamar a atenção para uma situação envolvendo ameaça, né, e incitação à violência por parte de um deputado, né, contra membros do Poder Judiciário, elas estão aí para tentar, aparentemente, criar uma nuvem de fumaça, ou uma nuvem, né, para esconder o que realmente importa e que pode afetar a contabilização, a accountability, né, a expressão em inglês, política do próprio presidente, que pode não ser reeleito este ano. Afinal, a inflação está alta, né, a miséria está alta, né, o desemprego está alto, assim, está tudo negativo para ele. Né? Então, assim, e até as últimas pesquisas mostram que é bem possível que ele não seja reeleito. Ele e todos os deputados e parlamentares da base dele. Tá? Então, assim, essa questão de responder politicamente, ela também passa pelas eleições. Agora, o que o presidente continua a fazer dia sim, é dizer que não vai haver eleição. Tá? Então, isso deve ser levado em consideração, na minha opinião, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né, na análise dessa graça, né, concedida, desse decreto. Tá? Então, e eu sou advogado, eu subscrevo integralmente, né, o que o órgão de classe que nos representa decidir e fizer. Bem, Via Justa, para pegar aqui o raciocínio, a esteira do doutor Dicilo, essa questão do calendário eleitoral e, enfim, todas esse momento que a gente vive, miséria, inflação alta, enfim, tudo que é negativo para a reeleição do presidente Bolsonaro. E aí, como método dele, aquela estratégia, aquele método, eu sou o cara que vai enfrentar o sistema, então estou enfrentando o Supremo Tribunal Federal em relação ao meu fugiu o termo aqui,
ao meu aliado. Então, é uma demonstração de força dele também contra o sistema que ele prega desde sempre, desde quando foi eleito em 2018. Eu ando num momento de muito desalento, Mauro, como cidadã, como jornalista, como uma influenciadora digital, diante desse cenário, que é um cenário crítico e acho que inédito, pelo menos nos meus quase 40 anos de consciência política, eu nunca vi isso no Brasil. Né? Nunca vi um presidente da República numa campanha de desmoralização. Para mim, vai além do enfrentamento do sistema, é uma campanha aberta, escancarada de desmoralização do sistema e mais especificamente do judiciário. E ele tem uma máquina de fake news trabalhando para ele, que hoje esse ambiente nosso totalmente conectado em rede, global, e que as pessoas têm o mundo na palma da mão, favorece monarquias autoritárias, como a doutora Valderez falou aqui, os resquícios de uma monarquia autoritária, e que tem me tirado o sono. Tá? Então, eu acho que, para além do enfrentamento, ele está num processo franco de desmoralização do sistema. E a gente vive um mundo polarizado hoje, cada vez mais. E ele fomenta isso. Doutor Gonçalo Vecina, seu entendimento sobre esse episódio. Primeiro, estou de acordo com as análises que foram realizadas, principalmente pela doutora Valderez, né? Também pelas afirmações aí do doutor Roberto e da Neívia. A minha grande preocupação nesse momento é com a ruptura da ordem constitucional. Sim. Particularmente com essa forma como o presidente tem colocado, porque uma coisa é o presidente e seus asseclas, seus co. A outra coisa é tentar colocar um papel que as Forças Armadas não têm. As Forças Armadas têm um papel muito adequadamente descrito na Constituição. E esse papel foi cuidadosamente escrito para que não houvesse a possibilidade de que as Forças Armadas tivessem vontade de fazer o que elas já fizeram em 1964, de dar um golpe de Estado, de acabar com a democracia. Então, neste momento, as Forças Armadas estão sendo chamadas pelo presidente e, de repente, ficam se manifestando de maneira inadequada, de maneira não democrática, não republicana, como aconteceu por estes dias do ministro da Defesa trazer a público a sua opinião sobre a fala do ministro Barroso. Uma democracia é uma forma relativamente frágil de governo e que precisa da vontade da sociedade para que continue a existir. Então, isto me dá um pouco de temor, sim. Agora, para isso, a minha resposta individual, pessoal, eu lutarei. Eu lutarei contra a possibilidade de existir novamente no Brasil uma quebra da ordem constitucional e da ocorrência de uma nova ditadura. Eu acho que nós perdemos muito com a ditadura de 64. Tem gente que conta os sucessos da ditadura. Só que os sucessos da ditadura são sucessos que o povo brasileiro poderia ter alcançado também. Agora, os desastres da ditadura de 64, as mortes ocorridas durante a ditadura de 64, a tortura que alcançou muitas pessoas. Eu vivi a ditadura de 64. Eu tive amigos mortos pela ditadura de 64. Então, nesse sentido, eu não aceitarei e eu lutarei contra a possibilidade do Brasil ter uma nova ditadura. Lutar contra o revisionismo, né, daqueles, né, que tentam a todo custo dizer que não houve ditadura militar no Brasil a partir do golpe de 64. Ô, Mauro, só queria fazer uma observação sobre o que o professor falou, que de uma pertinência e uma oportunidade de lembrar o que representou a ditadura. Eu também vivi a ditadura, eu era estudante
participava dos movimentos estudantis. E o curioso é que se criou uma imagem que até jovens, pessoas que não viveram a ditadura, não estudaram a ditadura, defendem como se fosse uma alternativa de poder. Então, hoje em dia, entre aspas, parece que o fascismo tirou suas máscaras, porque ficam fazendo elogios à tortura, se jactando de pessoas que foram torturadas e mortas, pessoas que não têm a menor noção do que significa, melhor que o Chico Buarque falou na música, a minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Era assim que a gente andava, falando de lado e olhando para o chão, porque o seu colega de faculdade podia ser um agente do DOPS. Então, realmente, eu estou com o professor, vamos lutar, vamos resistir e vamos enfrentar tudo para manter a ordem democrática e a democracia no Brasil. 12h17, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Professor Vecina, vamos lá, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou na sexta-feira da semana passada aquela portaria que declara o fim do estado de emergência de saúde pública no país em decorrência da Covid-19. A decisão do governo brasileiro foi tomada dias após uma reunião na qual os principais cientistas do mundo declararam de forma unânime que a pandemia ainda é uma realidade e que não é o momento de falar em relaxamento. A OMS disse que respeita a soberania dos governos, mas lamenta a decisão brasileira e lembra que o coronavírus continua a ter uma evolução viral imprevisível que é agravada por sua ampla circulação de pessoas. A gente tratou por algumas vezes nos últimos dias a respeito desse tema. O ponto principal, não é, professor, as normas que estavam vinculadas, ou estão, né, acho que a gente pode dizer que estão, né, ao estado de emergência, podem deixar de valer, como a autorização, por exemplo, do uso emergencial de vacinas. Acho que esse é o principal dos problemas, além dos outros que vêm atrás, né? São muitos problemas. Veja, a contratação emergencial de pessoas para ocupar cargos em UPAs, em hospitais que tiveram que expandir sua capacidade de uma maneira muito grande, esses trabalhadores que foram contratados vão ter que passar por um concurso público. Um concurso público não se faz em menos de 6 meses. Né? A compra de materiais com dispensa de licitação é outra questão fundamental. O Brasil foi um dos países que mais matou, não é que morreu gente, que matou gente nessa crise da Covid-19. Se a gente pegar o caso da Coreia do Sul, para não pegar o caso da China, que é uma ditadura, vamos pegar uma democracia, que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem 52 milhões de habitantes e na Coreia do Sul, durante todos esses 2 anos, morreram 23 mil pessoas. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. O Brasil tem 4 vezes mais população que a Coreia do Sul. Seria aceitável que morresse 4 vezes o que morreu na Coreia do Sul. Isso dá algo em torno de 100 mil habitantes. Nós matamos 660 mil pessoas. É isto que o Queiroga está representando. Ele e os ministros que o antecederam foram responsáveis pela morte de 660 mil brasileiros. Esta pandemia poderia ter matado, quando muito, 100 mil. Isso já tem vários estudos demonstrando isso. Então, essa decisão de revogar a emergência sanitária somente coroa a incompetência, o desgoverno deste governo que nós estamos tendo neste momento no Brasil. E o Queiroga obedece ao chefe dele, como os que o antecederam também obedeciam ao chefe dele, não comprando vacina, não fazendo as medidas de proteção que poderiam ter diminuído a mortalidade no Brasil, e agora suspendendo o estado de emergência sanitária, com consequências muito relevantes para quem atua na defesa da população brasileira, que são os estados e municípios. Então, a decisão é federal, mas quem cumpre com essa decisão são os estados e municípios, que não foram consultados e, inclusive, se manifestaram publicamente através de vários atos. Né? Então, infelizmente, está errado o ministro Queiroga, está errado o governo federal, mais uma vez. Agora,
Professor Vecina, de novo, né, o calendário eleitoral, o efeito eleitoral, vamos declarar o fim da emergência em saúde pública, porque, para os mais desavisados, acabamos com a pandemia, né? Veja, não acabamos porque o número de casos, nós não sabemos porque nós fazemos muito pouco teste, mas eu posso olhar para o número de casos olhando para a mortalidade. Nós estamos há alguns dias com menos de 100 mortos como média móvel diária. É muito auspicioso isso, é positivo. Agora, eu quando olho para o número de mortos, eu estou olhando por algo que aconteceu 10 ou 15 dias atrás. Então, eu não sei qual vai ser a consequência do carnaval. Eu vou saber isso lá pelo dia 2, 3 de maio. Espero que não tenha muita consequência. O Brasil é um país que tem uma boa cobertura vacinal e mais de 60% da população provavelmente teve alguma das 4 ondas, teve a doença. Então, nós temos uma boa posição. O grande problema é que ainda existem suscetíveis e o vírus está circulando. E fora do Brasil, existe circulação fora de controle, porque tem baixa cobertura vacinal e tem países que praticamente não tiveram a doença. É o caso da China. A China, nesse momento, está tentando segurar com lockdowns o avanço da Ômicron e não vai conseguir. Eles não vão conseguir segurar. Agora, sempre que um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes tiver um avanço muito grande do número de casos, a probabilidade da ocorrência de novas variantes é muito elevada. Então, nós não estamos numa posição confortável. Ele só olhou o Brasil. Tem que olhar o mundo para tomar essa decisão, como já foi dito pelo OMS. Então, eu estou muito preocupado com essa decretação do fim da SPIN. Nós teríamos que, na minha opinião, nós temos que continuar usando, pelo menos em ambientes fechados, as máscaras. Eu acho que é fundamental em ambientes abertos, eu não tenho grande problema. E eu acho que temos que dar uma descompressão, tem que ter carnaval. Eu acho que tinha que ter tudo isso com mais respeito, né? O sambódromo, por exemplo, uma das regras do sambódromo era que só entra no sambódromo gente vacinada. Ok, não se exigiu o atestado de vacina, mas quando foi vendida as passagens lá, era exigido a apresentação do atestado de vacina. Então, aquela coisa meio brasileira, né? Dá um jeitinho. Mas, de qualquer forma, eu acho que, de fato, nós temos que dar uma descomprimida, né? Não dá para manter aquele esquema pesado que nós vivíamos, tá todo mundo sofrendo, depressivo, ansioso e tal. Ok. Porém, devagar, porque o bicho está solto ainda. O bicho está solto e o senhor destacou o passaporte da vacina, o atestado da vacina. A gente corre algum risco? Lá no Rio de Janeiro caiu a medida. A gente corre um risco disso ser adotado por aqui? Veja, aqui em São Paulo eu acho que não. E eu acho que os reflexos dessa doença nos próximos dias poderão fazer com que as autoridades repensem a sua posição e voltem atrás. Porque se aumentar o número de casos, a autoridade vai ser chamada. Se não aumentar o número de casos, que é uma hipótese plausível por causa da situação epidemiológica que nós estamos vivendo, nós temos que continuar olhando o mundo. O grande problema, se você quiser ir hoje para os Estados Unidos, você tem que apresentar o passaporte de vacina e tem que fazer um teste de RT-PCR 24 horas antes de embarcar. O Brasil não exige nada disso. Entre quem quiser, do jeito que quiser. Entrar quem quiser, do jeito que quiser, significa, por exemplo, receber gente da África do Sul, onde eu tenho 2 subvariantes novas circulando, que é a Omicron BA4 e a Omicron BA5. Não controlar significa aumentar a oportunidade de ter mais rapidamente essas variantes aqui no Brasil. Eu acho que a gente não consegue segurar as variantes num mundo tão globalizado quanto o que nós temos. Mas teríamos que aumentar a nossa capacidade de diminuir a velocidade dessas coisas ocorrerem. Para isso precisa de governo. E nós estamos vivendo uma ausência de governo. Professor Vecina, no caso da Coronavac, o que é preciso ainda para que ela obtenha o status de vacina, o status de uso definitivo da vacina? Ela tem o caráter de uso emergencial que pode cair com o fim do estado de emergência. Aí é uma discussão Butantan-Anvisa. O Butantan não pediu ainda o registro definitivo, e a Anvisa
tem colocado alguns obstáculos, porque necessita de mais documentos para demonstrar algum tipo de coisa que eu não sei o que é que a Anvisa está buscando. O registro definitivo, basicamente, ele é concedido após você demonstrar os estudos de estabilidade longo. Normalmente, quando você entrega o pedido de registro emergencial, você fez estudos de estabilidade para até, no máximo, 2 anos. Estabilidade do produto. E tem também a questão da determinação do preço. A Anvisa é responsável pela determinação dos preços dos medicamentos. E essa é uma discussão sempre muito acalorada, né? A indústria quer jogar lá para cima e a Anvisa quer jogar lá para baixo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que exista bom senso e o Butantan peça o registro definitivo e apresente os documentos que a Anvisa considera que seriam necessários. O Butantan também está tratando isso meio de lado, porque o Butantan está quase com a Butanvac pronta. E quando ele tiver a Butanvac pronta, ele não vai vender mais, não vai entregar mais Coronavac. Então, tem mais aviões de carreira circulando do que parece, entendeu? Outro questionamento, professor, o uso da vacina da Janssen como 4ª dose aqui em São Paulo torna mais distante depois uma eventual 5ª ou 6ª dose, porque ela é dose única? Nem isso, nem aquilo. Porém, é uma boa 4ª dose. Eu tomei 4ª dose de Janssen. Eu tomei 2 AstraZeneca, uma Pfizer e uma Janssen. Tomar vacinas diferentes, as experiências, as pesquisas que têm sido feitas, dizem que é positivo. Uma coisa é certa, também aprendemos que usar a Coronavac como dose de reforço nos idosos não é uma boa, porque a Coronavac dá uma proteção inferior nos idosos, embora dê uma proteção melhor nos jovens. Então, vamos guardar a Coronavac para dar nas crianças e jovens, e vamos guardar as outras vacinas para dar nos idosos. Mas essa questão de ser de dose única ou não, a Janssen, inclusive, já recomenda 2 doses também, ela já não é mais uma vacina de dose única. Meio-dia 28, programa Gente que Fala. A gente vai fazer uma pausa aqui rapidinha. Mensagem do nosso apoiador, 30 segundinhos, a gente já volta com a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Meio-dia e 29, estamos de volta pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Esse é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Nosso próximo tema é o seguinte: pessoas não binárias já podem alterar prenomes e gêneros no seu registro de nascimento conforme a identidade autopercebida por elas, isso no Rio Grande do Sul. A não binaridade se refere a pessoas cuja identidade de gênero não se restringe à lógica de que somente existiriam homens e mulheres, podendo viver qualquer outra identidade além do masculino feminino. A determinação é pioneira, uma vez que permite a alteração de forma administrativa sem necessidade de uma ação judicial, ou seja, nos cartórios. Seu entendimento sobre essa decisão lá no Rio Grande do Sul, Nívia? É uma medida super revolucionária, eu diria, Mauro. Essa discussão da não binaridade, ela é muito recente no nosso país e ela gera muita dúvida, ela gera muito preconceito, ela gera muito ruído, porque nós fomos criados numa lógica binária, masculino e feminino. Então, tudo que não se encaixa nessa lógica,
a gente reage, muitas vezes por estranhamento, muitas vezes por desconhecimento de fato e muitas vezes por preconceito. Então, acho que, do ponto de vista de precedente, isso é muito bom, porque tem uma gama, assim, cada vez mais representativa de pessoas que não se encaixam nessa lógica binária. Talvez não estejam tão próximas de nós, porque a gente convive com quem se parece com a gente se cerca de pessoas que se parecem conosco, mas cada vez mais, principalmente nos ambientes de trabalho, essas pessoas vão poder se mostrar, se revelar, quando a gente tem uma medida como essa. Então, eu vejo de uma maneira muito positiva e muito revolucionária. Procuradora Valderias, seu entendimento, Rio Grande do Sul, justiça autoriza pessoas não binárias a mudar registros de prenome e gênero sem ação judicial diretamente no cartório? Como disse a Neiva, é uma visão importante, revolucionária, mas só que o Supremo já tinha decidido isso antes. E eu não entendi o ineditismo da questão. O Supremo já tinha, à mercê da gloriosa omissão do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal tem, entre aspas, legislado nesse país. Por quê? Porque o Congresso é omisso, não aborda as questões e já tinha permitido a alteração de registros. Agora, para implementar, os estados começaram a fazer. E o Rio Grande do Sul foi, aí nesse ponto a gente foi precursor em regulamentar essa questão. Agora, também foi uma decisão judicial, mas o Supremo já tinha decidido isso. Isso é importante, reitera e reforça que o Poder Judiciário precisa perceber que a sociedade mudou, porque do legislativo não dá para se esperar grandes coisas nessas vertentes mais diferenciadas da sociedade. Então, acho que foi importante, é uma decisão que acompanha a nossa busca por uma sociedade igualitária, que as pessoas, como disse a Neiva, né, a gente se identifica com o seu igual, mas os iguais são iguais e tem os supostamente diferentes que não são diferentes, são pessoas, cada um com as suas características, cada um com as suas orientações. Então, acho que é importante, mas é bom mesmo que se faça uma lei nacional, federal, para vigorar em todo o país e não depender, porque o próprio Rio Grande do Sul, no passado, foi um dos estados mais conservadores na adoção por casal homossexual. Resistiu até onde não pôde mais, até o Supremo decidir. De modo que eu acho importante, então, que isso tudo sirva para se fazer uma análise, né? E que nós precisamos de uma lei que regulamente, ficar com medo, deixar de lado preconceitos, deixar de lado pré-conceitos e seguir com uma sociedade mais justa e mais igualitária. É o que eu acho. Procuradora, pode, de fato, não parecer um ineditismo lá no Rio Grande do Sul, uma vez que o Supremo já tinha tratado dessa questão, mas o fato, justamente, de não haver legislação, o Congresso Nacional não ter se mexido a respeito disso, é que faz com que os estados tomem as suas medidas, né? Exatamente. É isso. Olha, o Congresso, o Supremo já legislou sobre racismo e homofobia, comparando o crime, criando, sem o princípio da reserva legal, criando o crime de homofobia. Por quê? Omissão do Congresso Nacional. Então, nós vamos ter do Judiciário agora. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal, a despeito de, por vezes, ter se desviado da sua função, mas nós que defendemos direitos humanos, que defendemos a democracia, não fosse o Supremo Tribunal Federal, nessa crise que nós vivemos no país, com esse desgoverno, com esse governo autoritário, nós teríamos retrocedido mais de 100 anos. A propósito disso, só uma pequena observação para o professor Gonzalo, que com a sua competência e com a sua experiência nos faz um retrato sobre a pandemia. Eu acho que se o
presidente pudesse fazer um decreto, não existiu pandemia no país, ou concedo graça, indulto para o coronavírus, ele faria. Porque, além do autoritarismo, é uma megalomania fora do comum. E sobre o problema do SUS, eu só queria fazer, imagina eu, enxerida, querer fazer uma complementação, não ao professor, mas uma lembrança que, além da pandemia, que além de tudo, o SUS vai ter grandes problemas com esse decreto aí, com essa decisão do Ministério da Saúde, porque existiam outras doenças que foram postergadas para o tratamento do desastre mundial que aconteceu. Então, não é possível desmantelar isso sem prejuízo de pessoas que estão em fila de espera para cirurgias, em fila de espera para exames e etc. Bom, em suma, desculpa, eu quis fazer esse adendo, porque é tão revoltante o que a gente vê, e nesse governo, se é que governo, não governo, megalomania, é uma associação criminosa que parece que existe, não é assessores, né? É isso. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Diga, Neivia. Diga, professor, quem fala primeiro. Deixa eu só fazer um complemento aqui, que a doutora Valderez trouxe a questão do Rio Grande do Sul, e eu acho que aqui vale uma ressalva do quão importante é o exemplo do líder do executivo. O Eduardo Leite, que já não é mais o governador, né? Saiu, licenciou-se para concorrer à presidência, mas ele foi o governador que assumiu publicamente sua orientação sexual e que deu espaço para que legislações como essa possam acontecer no estado dele, que essa pauta possa ser discutida, ao contrário do que a gente tem no governo federal, né? A gente vive supostamente um desgoverno liberal com uma pauta de costumes absolutamente conservadora. Então, a gente realmente tem uma dicotomia nesse país que acaba prejudicando o avanço da nossa agenda de direitos humanos e de uma sociedade mais justa e igualitária. Doutor Destino. Posso fazer uma eu vou divergir sobre a orientação do governo, mas para concordar. Não é conservadora. Tá? Conservadora era o meu avô, que foi militar. É reacionária, golpista, racista, preconceituosa, ataca jornalistas o tempo inteiro. Tá? O presidente da República ameaçou hoje uma jornalista que estava fazendo a cobertura desse absurdo do Daniel Silveira. Isso é o fim da picada. Então, é claro que isso tudo faz parte de uma estratégia de sequestro de pauta. Esses escândalos, essas histerias, tá? E esses absurdos de decretar que não há corrupção havendo. Corrupção está aí, para todo mundo ver. Então, assim, é cíclico, é só a gente observar. Escândalo de corrupção, escândalo, histeria, maluquices. Agora, com essa coisa do Elon Musk comprando uma plataforma digital, né, uma rede social, e aí vão lá e compram robôs para se tornarem seguidores, aí imprimem o perfil da rede social para dizer que agora, como eles são conservadores, o povo ama eles, mas a gente sabe que isso é tudo fake, é tudo mentira. Tá? Então, assim, essa situação, e eu acho que vocês colocaram muito bem, vocês já colocaram muitas questões importantes. Essa decisão que mostra progresso na relação entre cidadãos e governo, ainda que ela tenha sido forçada, porque vem de uma decisão judicial, mas, assim, tudo o que a gente não precisar judicializar é benéfico para o cidadão. Né? Então, assim, para que, independente do direito da pessoa, para que obrigar o cidadão a ir ao judiciário? Eu não estou tentando contra a minha profissão da advocacia, não, de forma alguma, mas a advocacia tem várias caras. Ela pode ser uma advocacia consultiva, ela pode ser uma advocacia que leve pautas importantes para a cidadania, importantes para o cidadão, não necessariamente... Não litigante, né? Conciliadora, né? Não litigante, exatamente. Então, assim, um governo do Estado que termina acatando uma decisão, e isso eu vi não só no Brasil, mas eu vejo no exterior. Tá? Então, muitas vezes, por exemplo, em questões de reconhecimento de nacionalidade, de descendentes
né, de X, né, de pessoas de origem, né, estrangeira, alguns consulados criavam empecilhos, criavam obstáculos, e aí você vê, o que você vê? Esses países, né, que criavam obstáculos, eles foram tirando formalismos desnecessários, e aí você vê até no ranking da Transparência Internacional, quando você tira obstáculos desnecessários que podem ser dificuldades para que alguém ofereça uma facilidade, você tem aí uma melhora, inclusive, na percepção de menos corrupção. Enquanto o Brasil só cai o tempo inteiro, porque a verdade seja dita, existe um aparelhamento das instituições, existem postes colocados em vários lugares, infelizmente, que não tomam a atitude que deveriam tomar, tá? Então, assim, enquanto você tem essa situação, a gente só tem uma situação mais crítica, não só de corrupção, porque corrupção agora terminou sendo uma coisa menor. Infelizmente, esse governo conseguiu transformar a corrupção numa coisa menor. O que a gente tem agora é democracia, é ataque à democracia todo dia, ainda que seja uma pauta histérica para sequestrar a pauta. Meio-dia e 41, vamos seguir com mais um tema aqui no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala. O presidente da Federação das Indústrias de Rondônia e diretor do Instituto Amazônia Mais 21, o Marcelo Tomé, disse ontem que o principal compromisso nas regiões que compõem a Amazônia Legal deve ser com as pessoas. Para ele, é preciso incluir a população na discussão sobre o desenvolvimento sustentável e a construção de uma economia verde, porque visões radicais, tanto para quem defende o progresso a qualquer custo, quanto para quem defende a sustentabilidade e a preservação, não reconhecendo a importância das pessoas, tem gerado desigualdade, tem gerado miséria e tem gerado o ilícito. Palavras aqui do Marcelo Tomé, presidente da Federação das Indústrias de Rondônia. Doutor Dicilo, eu continuo com você. É um dos assuntos que, né, geram polarização sempre também, o desenvolvimento sustentável. E aí, as pessoas perdidas no meio dele, essa é a preocupação do Marcelo Tomé. E a preocupação é sempre justa. A verdade é que muitos agentes públicos governantes eleitos, né, ocupantes de cargos políticos eletivos, terminam sequestrando, né, o governo. Na verdade, assim, eles são servidores do Estado. Eles foram colocados lá para servirem o Estado. Nada mais justo que eles ouçam e atendam às expectativas, às necessidades da população, dos cidadãos que os elegeram. Então, assim, um problema grande que a gente enfrenta é como que essas pessoas tomam decisões políticas para manter ou remover, né, esses agentes, né, que são funcionários nossos, colocados lá, pagos pelos nossos tributos, que nós recolhemos. Tá? Então, assim, por exemplo, essa questão ambiental, sem a gente avançar na pauta ambiental, na pauta, né, de proteção de direitos, por exemplo, das populações originais, então dos indígenas, a gente não consegue nem imaginar, é um sonho entrar na OCDE. Assim, um sonho não, é um delírio. O Brasil não entra na OCDE, o Brasil não atrai investimentos de qualidade. Tá? Então, assim, quanto as decisões administrativas da gestão pública forem tomadas para benefício dos gestores públicos, das pessoas físicas que ocupam cargos eletivos, que sejam comissionados ou sejam comissionados, sem escutar, né, a cidadania, sem escutar os cidadãos, as pessoas que deveriam ser protegidas, tuteladas, beneficiadas pelas decisões, né, a gente não consegue realmente avançar e o Brasil vai ficando com uma reputação péssima, não é ruim, é péssima. Como disse o doutor Dicilo, preocupação justa, Nívia justa. Essa pauta, Mauro, ela me faz pensar o quanto a gente tem, como sociedade civil organizada e como iniciativa privada, e eu sou uma pessoa que tenho 30 anos de carreira na iniciativa privada, o quanto a gente pode contribuir de maneira responsável e sustentável com esse avanço. E eu te falo isso porque em 1998 eu trabalhava na Natura, quando a gente lançou Natura Ecos e quando a gente fez todo um trabalho de desenvolvimento sustentável com as comunidades ribeirinhas da Amazônia para manter as pessoas na floresta, para manter as pessoas com dignidade lá. E eu tenho conversado com muitos líderes empresariais que, essa semana mesmo, conversei com o presidente da Suzano, Walter Schalka,
que fala, é um líder vocal em relação à questão da mudança climática e o quanto cada pessoa que hoje ocupa uma posição de liderança tem que colocar o seu trabalho a serviço dessa pauta, porque não tem planeta B, né? Não tem alternativa, e isso não pode ser adiado, isso não pode ser delegado. E essa não é uma pauta que faça parte da nossa agenda como cidadã. Parece que é muito distante da gente. E a gente precisa se apropriar disso, como cidadão, como cidadã e como líder. Cada um de nós é líder dentro do nosso mini ecossistema e a gente não tem dado a devida atenção para essa pauta que reflete em todas as pessoas, não só as que estão lá na Amazônia, mas em todos nós aqui. 14 minutos para 1 da tarde agora, mais um tema por aqui. Menos de uma semana após ser perdoado pelo presidente Jair Bolsonaro, o deputado Daniel Silveira foi eleito vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Isso em votação que demorou para ser concluída pela dificuldade de conseguir o quórum para eleger a chapa, que foi a única concorrente, hein? Alguns deputados compareceram, mas não chegaram a votar, dificultando esse quórum. Todos os 20 deputados que votaram direcionaram o voto para a chapa única, não tendo nenhum voto em branco. O deputado Daniel Silveira também será membro titular da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara. É por lá que entram todos os projetos de lei, né, para análise da constitucionalidade ou não das matérias, e também faz parte da Comissão de Esporte e Cultura, além de suplente na Comissão de Educação. Professor Vecina, deputado que anda com a tornozeleira com a bateria descarregada, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Eu acho que esse fato deve despertar todos nós, e aqui eu conclamo você que nos está assistindo também a despertar para isso. Você lembra em quem você votou para deputado federal? Você lembra em quem você votou para deputado estadual? Provavelmente você lembra que você votou no Bolsonaro para presidente. Porque o Bolsonaro foi eleito por nós. E também por nós foram eleitos esses deputados que colocaram este facínola, porque é um facínola, é um bandido, na Comissão de Constituição e Justiça, como vice-presidente da Comissão de Segurança do Congresso. Nós temos que acordar para uma coisa: o legislativo também é eleito por nós. Nós temos que olhar para quem nós estamos votando. Vocês acabaram de ouvir agora aqui a doutora Valderez falando lá da falta que o Congresso faz em não existir para fazer leis que melhorem a sociedade. Uma lei é um acordo social de como nós não vamos nos comportar. Então, as leis são fundamentais para a existência de uma sociedade civilizada. A ausência de civilização dá na barbárie que nós estamos vendo aí no governo federal. Então, a ausência do legislador dá na barbárie que nós estamos vendo aí no governo federal, que só não é pior, também foi levantado aqui, porque o Supremo Tribunal Federal está expandindo as suas obrigações e está legislando, o que não é papel dele. Então, a culpa disso estar acontecendo é nossa, é minha, é sua que nos está assistindo. Que tipo de compromisso nós estamos pedindo para os legisladores que nós elegemos? Se nós não estamos nem aí para isso, vai dar no que deu. Hoje o Brasil é governado pelo Centrão, seja pelo Arthur Lira, seja pelo ministro do Gabinete Civil. Eles estão mandando no Brasil. Não é o Bolsonaro em quem você votou. E isso não é bom. Isso é muito ruim. Então, vamos aprender a votar e a exigir das pessoas que nós elegemos que façam o papel que elas devem fazer para ter um Brasil melhor. Procuradora Valderez Abud, quando o professor Vecina chama a atenção da nossa audiência nesse aspecto, você se lembra em quem você votou para deputado nas últimas eleições? A gente acho que consegue ir além. Você se lembra, e se você se lembra que votou em Daniel Silveira, ele te representou ou ainda te representa? A gente tem que fazer essa pergunta também, né? Tem que fazer sim, Mauro, e o professor foi muito feliz na observação dele, porque quem legisla é o Congresso, quem legisla são os deputados,
e as pessoas não dão a importância para esse cargo. Ele falou certo, você lembra que votou, Deus o livre, eu não, mas eu digo, quem votou no Bolsonaro lembra que votou no Bolsonaro. Então, a gente tem que ir, essas pessoas que votaram no Bolsonaro, depois que foram assassinadas, ao menos 500 mil pessoas, porque, segundo o professor, 100 mil provavelmente seriam a mortalidade aqui no Brasil. Aí, se não fosse o Supremo, 600 mil ia para 1 milhão. Então, vamos ver, me representa esse presidente da República, me representa esse cidadão que quebrou a placa da Marielle lá no Rio. O grande feito dele é esse. E fez aquele vídeo que deu origem à sua condenação, aquele vídeo que causa repulsa nas pessoas de bem que ouvem. Eu acredito que tem muita gente que votou bem intencionado, acreditando que ele é um ex-policial, pode vir trazer aprimoramento nas leis. Eu acredito que essas pessoas, algumas delas, pensam, olha, esse sujeito não me representa, ele é um bandido afrontoso, porque ele e aquele Lira também são parte de um processo totalmente degradado. Então, acredito que haja pessoas que venham a se arrepender, sim. Mas aqueles que não se arrependeram são muito piores do que o próprio deputado, porque não percebe que estão levando o país para o descrédito, para a vergonha. Nós somos apontados no mundo inteiro. A gente passa vergonha quando sai do país agora e perguntam sobre o governo Bolsonaro e sobre toda essa trupe agora. É mais um descalabro do Congresso colocar este cidadão como um vice-líder aí da Comissão de Segurança Pública e Crime Organizado, a menos que ele queira fazer uma autocrítica sobre sua própria conduta, afrontando a segurança pública. Faltando 8 minutos para 1 da tarde. Pessoal, perguntas da nossa audiência. Por conta do tempo, vou pedir brevidade a todos. A procuradora Valderi está com a palavra, então vamos aqui com o Marcos Roberto de Souza, ele está com a gente no Facebook, procuradora, e pergunta por que no Brasil pastores religiosos têm direito a passaporte diplomático. Porque é mais uma tradição da monarquia de ficar privilegiando segmentos. Isso é um absurdo. Passaporte diplomático tinha que ter somente as pessoas que exercem alguns cargos no Itamaraty de representação. É um absurdo isso. E hoje em dia tem se insensado demais esse segmento evangélico, porque significa um peso bastante grande para definir uma eleição, né? Então, é um absurdo, Marco. Realmente não tem o menor sentido e acho muito bom que isso venha a público para a gente tentar acabar com esses privilégios inusitados. Débora Martinelli, no nosso canal no YouTube. Neívia, qual o futuro do Twitter nas mãos de Elon Musk? Pergunta a Débora Martinelli. Oi, Débora. O futuro do Twitter é nebuloso. A gente vem acompanhando aqui, eu tenho discutido muito isso com vários interlocutores, o quanto a gente tem que acompanhar, se o Elon Musk de fato fizer o que o mercado está dizendo que ele vai fazer, né, de fechar a plataforma, de usar a plataforma como o grande poder político que ela tem. Hoje é a plataforma, a rede social onde mais acontece a mobilização e a discussão política. E lembrando que quando o Twitter baniu o Donald Trump, o Elon Musk fez oposição a isso, achou um absurdo, porque falsamente ele tem o argumento de que a gente pode ter um espaço onde todo debate é possível. Então, a gente tem que acompanhar isso. É necessário algum mecanismo de regulação para as redes sociais. Agora, é de se supor, Neívia, que quem coloca 44 bilhões de dólares numa rede social vai querer ter lucro, vai querer ganhar com isso. E é o mercado quem vai ditar as regras. Ou seja, se não for de acordo com o que o mercado quer, acho que dá para jogar 44 bilhões pela janela, né?
Dá. Mas acho que para o Elon Musk, se ele pagou metade desses 44 do bolso dele, isso não vai fazer. E ele perdeu, a Tesla já perdeu um valor grande de mercado Sim. com a compra. Acho que essa não é uma das maiores preocupações dele, Mauro. Eu acho que tem um projeto muito maior, ideológico por trás, que vai impactar o mundo inteiro. Professor Vecina, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente, pergunta, o senhor teria alguma estimativa de quantas pessoas viraram jacaré depois de terem sido vacinadas contra a Covid-19? Olha, nós não temos um acompanhamento adequado porque o Ministério da Saúde não faz uma fiscalização desse tipo. A Rosas de Ouro mostrou, né? A Rosas de Ouro mostrou no carnaval que virou. Naquele caminhãozinho lá tinha um que virou jacaré, mas foi só ele. É difícil, né? Não temos estimativas, não temos. Não temos. Infelizmente, a estatística é muito ruim no Brasil. A Daniela Neves está com a gente no Instagram, doutor Dicilo. Ela diz o seguinte: atualmente, quase todas as publicidades falam de empresas criando ações de sustentabilidade, compliance, inclusão social, etc., aqui, segundo ela, né? Isso já é uma realidade no Brasil ou, na maioria dos casos, é só marketing? Daniela, eu acho que tem bastante legitimidade, a gente tem que dar sempre o benefício da fé nas pessoas. Tem muito empresário que faz isso de forma legítima. Eu mesmo tenho clientes que adotaram sistemas de gestão de compliance e acreditam, né, levam isso para a pessoa física também, além da empresa, não permitem que os recursos da empresa sejam usados para fins ilícitos, tem compromisso com sustentabilidade, ESG já é uma realidade para muitos segmentos. Tá? Tem algum padrão ou tem alguma estatística que mostre que realmente é uma tendência que não volta atrás? Não, mas existe uma questão em que a Neiva vai conhecer bastante bem, que é da reputação. Para posicionamento, né, de muitos empresários e muitas empresas, e até dessa geração mais jovem, a geração na faixa dos 20 e poucos anos, que eu não sei se é o seu caso, Daniela, tem muita gente que demanda, exige, quer se identificar com as marcas dos produtos e dos serviços que consome e não vai permitir, não vai comprar nada de empresas que poluam, de empresas que sejam corruptas, né, nada disso. Então, assim, existe uma força de mercado que é muito forte e depende muito da gente também, como consumidores. As empresas que se passam por aquilo que não são, né, nessa questão da sustentabilidade, isso tem nome, né? Greenwashing. Tem. Eu tenho chamado de governance washing e social washing também, mas é greenwashing no exterior. Isso é um fenômeno, acontece realmente, e geralmente essas empresas que tentam se posicionar dessa forma, elas terminam levando uma paulada depois, porque o pessoal não perdoa nas redes sociais. A Neiva falou do Twitter, o Twitter é meio terra sem lei, mas o fato é que tem ali bastante influência, não só o Twitter, as outras redes sociais também, e as pessoas terminam imprimindo, né, as mensagens que vêm nas redes sociais, e aí circulam pelas outras redes sociais, e inclusive pelo WhatsApp. E que o Twitter não vire uma Tesla sem lei, né, doutor? Por favor. Já é. A questão é que já é. O fato é que, pelo menos, os absurdos que são divulgados, propagados e discursos de ódio de parte do governo não são proibidos. Tá? Então, é até surpreendente que eles tenham banido o Donald Trump nos Estados Unidos, mas não tanto, porque estava tendo uma investigação do parlamento lá. Tá? O parlamento estava sendo Congresso. Né? É que eu fiz o trocadilho aqui, a Tesla sem lei, porque a Tesla nos interessa, é muito importante o carro elétrico é o nosso futuro. Por isso eu fiz aqui o trocadilho. Que não seja uma Tesla sem lei. Gente, tempo aqui esgotado, vamos 5 segundos para cada um para a despedida. Dicilo, vai lá. Muito obrigado, prazer estar aqui. Obrigado pela pergunta, Daniela. Professor Vecina? Muito obrigado, foi um prazer. Hoje foi um dia importante, com muitos aprendizados. Procuradora Valderias? Eu que agradeço, muito obrigada, a oportunidade de participar com uma bancada tão de excelência como essa. Muito obrigada em nome do MPD. Neiva Justa. Sempre uma oportunidade única de aprender com vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, Procuradora de Justiça Valderias Abud, Neiva Justa, jornalista e influenciadora digital,
Dr. Roberto de Silo, advogado empresarial, e o professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Gonzalo Vecina Neto. Termina aqui essa edição do Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Na mesa do som hoje com a gente, Fabiano Souza, valeu Fabiano por aí, o Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência musical, Trianon até as 3, depois tem o programa Duas na Tri, com a Malu Mota e a Silvia Vinhas, 6 da tarde, Radar Paulista com o jornalista Renato Albuquerque, e agora a repórter Luana Coutinho vem com as informações do trânsito na capital paulista. Vai lá, Luana Coutinho, 1 e 1, obrigado minha gente, tchau, até amanhã.